se inscreva no nosso canal. É só ir ali, faz o login da tua conta, aperta lá a teclinha de se inscrever, curte o nosso vídeo, nós estamos precisando aumentar o nosso número de inscritos. E eu sei que você que está nos acompanhando gosta do nosso conteúdo, acompanha o nosso trabalho, mas às vezes esquece de se inscrever. Então quero começar pedindo para você se inscrever no nosso canal do cmdm.oficial. Padre, eu vejo que o senhor falando assim, né? Então a conversão do senhor tem muito a ver com o movimento da renovação carismática, né? Eu também, minha história, eu sempre participei de igreja, minha mãe sempre foi muito religiosa, mas eu não tinha aquela atividade e minha história de inserção, de fato, em vida pastoral, paroquial, ela se dá também pelo movimento da renovação. O irmão Francisco participou muito tempo do movimento da renovação, né? E quando o senhor fala assim, a questão do abraço, a questão das atividades na casa, é uma pergunta um pouquinho mais delicada. Assim, hoje a gente não vê tanto isso, né? Algo que era tão simples, né? Eu lembro quando a gente ia fazer as experiências de oração, né? A gente começava na sexta, dormia tudo no chão, tudo abarrotado, tudo amontoado. Os retiros de carnaval, aquela loucura de tanta gente. Hoje é tudo assim, vai ter um encontro de oração, não todos, claro, tá? Não estou generalizando, mas geralmente vem a ficha do encontro de oração, já vem a indicação dos hotéis para se ficar. Fica junto. Né? Parece que se afastou essa questão. Que eu falo que a renovação lá nesse momento, né, eu não falo no início, porque o início é bem anterior a nós, ela se assemelhava muito à vivência dos apóstolos, né, que era nas casas, a oração nas casas, a visita. E hoje a gente não, talvez eu não estou falando besteira, que eu não estou mais tão envolvido, mas o pouco que eu vejo assim não acontece mais tanto isso. Qual que é a ótica que o senhor tem? Qual o motivo? O que o senhor pensa nessa situação? O irmão Francisco também gostaria de comentar sobre isso. Eu olho para... Eu sempre vejo um mover de Deus, né? Em todas as coisas, e o mover de Deus no humano, né? Deus não move em barata. Ele move no humano, em nós. A renovação carismática, ela foi para responder à necessidade de um tempo. Como todas as coisas da igreja, elas vieram para responder à necessidade de um tempo. Se a gente pensar, por exemplo, apostolado da oração, Legião de Maria, as cruzadas eucarísticas, tudo isso foi para responder à necessidade de um tempo. Então, nos anos 70, 80, ela veio para responder à necessidade de um tempo. E respondeu. Sim. Deixou frutos. Eu vou em grupo de oração direto até hoje, cerco de Jericó até hoje, eu rezo desse jeito, porque o jeito que eu aprendi, eu não sei rezar de outro jeito. Até terça eu rezo diferente. Mas aí o que aconteceu nesse tempo todo, né? Eu penso que houve um esfriamento no que se refere à dimensão dos dons. Eu falo disso porque eu tenho um grupo de oração na minha paróquia. Uhum. Como era que acontecia um evento, vamos pensar assim, um grupo de oração normal, como tem aqui, Manancial e tantos outros. O animador do grupo, que necessariamente não é cantor, eu, por exemplo, fiz isso muito tempo, faço até hoje, mas eu não sou um cara que canta como os nossos padres que cantam aqui na nossa diocese. Eu posso citar Padre Marcelo Machado, Padre Kleber. Essa gente canta. São músicos. São músicos, eles cantam. E é gostoso vê-los cantar, porque canta muito. Padre Tom, né? A gente canta muito. E quando tinha um grupo de oração lá, quando eu comecei, por exemplo, em 97, 98, o cara não precisava fazer esforço. Desde o nascer, era natural. Era algo natural. Básico, né? Hoje, o cara que vai conduzir o grupo, ele tem que fazer um esforço danado pro cara bater palma. Não bate. Então, parece que há um fechamento às moções do Espírito no campo da renovação. Aqui eu não estou falando da igreja. Estou falando dentro dessa dimensão de renovação, daquilo que eu acompanho de perto. Porque há uma dificuldade das pessoas em ter uma abertura. Eu vou no grupo de oração, eu sei que lá acontece isso, mas eu não estou aberto a isto. E aí eu não sei se lá no abastecimento também
porque o meu abastecimento eu não acompanho muito de perto, né? Eu deixo eles muito livre, porque quando o padre vai, parece que há um... Tudo é o padre. E aí tudo pergunta, tudo aí. Não, aí eu deixo para eles ficarem à vontade, mas até onde eu sinto, parece que não há no próprio abastecimento, que é o lugar próprio do derramamento de dons. Ali descobre-se profecias, né? A ciência, o discernimento, a própria oração em língua. É ali. Que começa ali e acontece tudo de forma grandiosa no grande grupo. Mas se a coisa não está fervorosa entre os servos, como é que vai chegar no grupão, né? Então parece que há um esfriamento aqui, né? Na minha percepção, entre as próprias equipes de frente, né? E não sei se é porque não querer. Para mim, pro ar, mas não tô nem aí. Eu acho que e aí eu falo com muita tranquilidade. Como tudo na igreja é para a resposta de um tempo, a renovação também é para a resposta de um tempo, e eu acho que ela tem tempo para terminar. Tá. Antes do irmão Francisco colocar a opinião ou a fala dele, eu queria também só contextualizar, porque muitas pessoas que nos acompanham, às vezes nem católicos são, quando o padre fala de abastecimento, né? Dentro dos grupos de oração da Renovação Carismática, nós temos aquilo que a gente chama de grupo de servos, né? Então, que são aquelas pessoas que trabalham no grupo, para o grupo acontecer, que são divididos por ministérios. Tem ali o Ministério de Pregadores, de Intercessão, o Ministério de Música, né? Mas na prática, que são os que trabalham, o Ministério de Acolhida, que o senhor disse, o Ministério de Criança, e aí vai tendo aqueles ministérios mais ligados direto aos nossos, o Ministério por Oração de Cura e Libertação. Então, no abastecimento, os servos, aquelas pessoas que já têm uma caminhada, que já têm uma condução do dia a dia no grupo, eles vão lá para orar pelo grupo, orar pelas pessoas que vão estar no grupo e orar por eles, né? Pedir o derramamento do Espírito Santo sobre cada um, né? Apesar que não vamos cometer erros teológicos, todos nós possuímos o Espírito Santo, a gente só fala desse reavivamento, né? Então ali é o próprio que o nome diz, é um abastecimento. Os servos, eles se abastecem para levar aquilo para o grupo. Tá? Então, só para contextualizar, depois eu ponho também um pouquinho da minha opinião, mas queria que o irmão Francisco comentasse também, dentro disso, qual a sua visão. O irmão Francisco foi coordenador muito tempo da renovação aqui em Batatais, né? Como comentar em cima do que o padre falou? Se ele já respondeu, eu começo pelo fim. Como o padre falou, podem achar ruim, mas eu também penso assim. A renovação, assim como outros movimentos da igreja, que é diferente de pastoral. Pastoral é pastoral. Movimento é movimento, como ele citou aqui o exemplo do apostolado da oração, do cursilho da cristandade, renovação carismática, e tanto movimento de chão, e tanto movimento que existe. Então, ele foi uma resposta para o tempo. E a gente precisa entender isso, porque senão, se a gente não entender isso, a gente vai ficar patinando e não vai para frente nem para trás. Eu cito um exemplo. Você falou uma expressão tranquila. Não fazia força. Exato. A gente não fazia força para lotar a igreja auxiliar durante toda a semana, ficava gente de fora. Uhum. Era 400 pessoas toda quinta-feira no grupo de oração. O senhor ia fazer um evento, o senhor lotava o ginásio de esporte do Claritiano, o senhor lotava o ginásio da piscina. Então, quer dizer... Você ia fazer uma experiência de que limitar o número de pessoas que não cabia. Em Brodowski, eu cheguei a fazer ali uma vez, até foi o Felipe de Aquino que veio, e o Padre Jonas também, 600 pessoas, não sei como é que cabe 600 pessoas naquilo ali, mas puseram. 600 pessoas. Era o ano de 95, 90, sei lá. Era uma coisa de doido. Então não se fazia força. Só que eu acompanho, eu fico assim, voltemos, porque eu lembro que quando a gente ia fazer isso, a primeira coisa que faz, tem que ler os 4 primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos. E para mim, que é modelo de igreja é ler. Vai na fonte. Não fica olhando a diocese do fulano, a diocese do ciclano, não. Vai na fonte. E a fonte é o livro dos Atos dos Apóstolos. Eu costumo chamar o evangelho da igreja, né? Os outros 4 evangelhos de Jesus Cristo, o Atos dos Apóstolos é da igreja, do Espírito Santo. Então, ali, o que eu via? Eu sempre falei para as pessoas isso. Estavam esperando, etc. e tal. Estavam em oração, estavam no cenáculo, estavam não sei o quê, etc. e tal. Veio o derramamento dos dons. Ali... aquele Pentecostes, como a gente conhece. E eles, então, perderam o medo, abriram as portas.
E aí vem a palavrinha mágica para nós hoje. Eles saíram. E foram. Eles não voltaram para casa e falaram assim, amanhã a gente volta lá, porque a gente vai reunir de novo, acontecer a mesma coisa de novo. E aí vai, e aí vai, e aí... Não. Eles foram para outra cidade, foram para cidade, criaram comunidades, criaram igreja, e foi aumentando, e foi aquele negócio, aquele fogo. Então é isso que a gente que precisaria ser entendido, tá? Que não é para ficar fechado, é para mim, é para a igreja. A renovação cristã não existe para ela mesma. Ela existe para a igreja de Jesus Cristo, para somar-se aos demais movimentos para fazer a igreja acontecer. Eu acho que essa é a beleza. E existe também, por outro lado, se nós olharmos teologicamente falando, nós tínhamos, e até hoje ainda tem essa questão, mas, por exemplo, o movimento pentecostal, o neopentecostal, né, ele estava muito forte. Então, ou seja, as igrejas protestantes, inclusive as tradicionais, elas sofreram, né, com essa questão, porque com o surgimento do neopentecostalismo, o que acontece? Houve até muitas divisões, muitas novas igrejas foram aparecendo, elas sofreram com isso, e isso, de certa forma, também influenciou a igreja. Então, é como quem diz assim, eu vou falar besteira agora aqui, né? O senhor falou, tá ao vivo, vai estar no ar, mas eu vou falar. Quando Lutero falou que ia reformar a igreja, ele não reformou coisa nenhuma. Ele foi embora. Se ele reformasse, tinha que ficar. Quem reforma fica, né? Quem reforma fica. Ele não reformou. Ele foi embora e fundou outra igreja do jeito que ele queria. Não se trata aqui de uma crítica a Lutero, não vou entrar nesse detalhe aí. Mas eu estou dizendo assim, ele saiu, ele foi embora. Então, ou seja, para os carismáticos, então o que se entendeu naquele momento? Eu não vou sair para outras igrejas porque lá eu vou poder exercitar os dons, porque lá eu vou poder orar em língua, porque lá eu vou poder cantar. Não. Eu vou ficar dentro da igreja católica e vou fazer isso acontecer aqui. É nesse sentido. Eles permaneceram aqui, ajudaram, como o senhor disse, e muito a igreja. As vocações sacerdotais é uma resposta. A vocação religiosa, outra resposta. O número, e aí eu acho que é o fruto mais sagrado, bendito, as novas comunidades. Sim. Não adianta dizer. Eu sempre falo o seguinte, vocês são da renovação carismática? Não, até porque na estrutura que a igreja colocou, não existe subordinação entre renovação carismática e comunidade. Por quê? Porque a comunidade ela está ligada ao bispo diocesano. Quem manda na comunidade é o bispo diocesano, não é o escritório central. Não é a coordenação. Não é isso. Tá? Então nós não recebemos diretrizes como os grupos de oração recebem. Precisa entender isso, tá? Mas eu digo assim, então um dos frutos foi esse. Então hoje nós temos comunidades, mas então para ser da comunidade, não, nós acolhemos a igreja, porque nós somos da igreja. Então, se a pessoa é católica e é batizada, ela não precisa ser renovada para fazer parte da comunidade. A gente tem que ter esse entendimento. E isso eu acho que é a riqueza que a igreja teve, então, é claro, tem aquelas que dá problema, que dá escândalo, mas isso existe em todo lugar. Onde tem ser humano, vai ter o pecado. E a gente não pode ter medo de dar o passo e de ir por conta pode dar escândalo. Não. E graças a Deus, com discernimento, nós temos aí muitos bons frutos em relação a isso. Eu sou fruto da renovação, né? Eu nasci para a igreja num grupo de jovens com espiritualidade carismática. Depois que o grupo acabou, eu migrei para um grupo de oração. Eu me tornei coordenador de grupo de jovens com espiritualidade carismática. Eu fui servo de grupo de oração, fiz experiência, aprofundamento, seminário de dons. Então, eu sou o fruto da renovação. Isso não quer dizer que a gente não tenha um olhar também sobre a moção do próprio Espírito, né? Hoje eu entendo que existe, dentro das variadas formas de evangelização, como a renovação deu naquele tempo tantos frutos, hoje eu penso que a iniciação à vida cristã é o meio mais eficaz hoje da evangelização. O senhor fala uma coisa assim, interessante, porque eu falo demais, não? Não precisa falar, já falo. Mas eu fico assim de lado, cutucando a cadeira dele. Você não está vendo, a pezinha dele está aqui. Mas, padre, o senhor vai depois aprofundar bem esse assunto, porque a iniciação à vida cristã, meu Deus do céu, por que não engata? Por que não vai? Por que não pega? Por que existe tanta gente mascando freio?
segurando. Eu posso- Tanta resistência dentro da própria igreja e às vezes continuam seguindo o modelo de catequese, sei lá, eu do céu. Normal, já quebrou, já Esse foi. não quebra. Aí eu pergunto pro senhor. Antes da gente entrar nesse ponto, eu só queria colocar não um ponto final, mas um ponto e vírgula na questão da renovação. Ninguém aqui está falando que é contra. Ninguém aqui está falando que eu estou imensamente a favor, que eu vou direto nos grupos. Claro, e eu acho assim, da forma que o padre Germano disse, que é a forma que ele reza, que é a forma que ele aprendeu a rezar, eu também sou desse jeito. É espiritualidade. Pede para eu rezar o terço, eu no terceiro, quarto mistério, eu já tô lá apagado, se eu estiver sozinho. Então, quando eu me fecho no meu quarto, eu rezo, é oração, ninguém tá falando que tem que acabar, ninguém é contra. Porque Não. muitas vezes a gente, quando fala isso, né, nós somos acusados, que vocês é contra a divisão. Não é. Né, mas nós temos que olhar, sim, o tempo do Espírito Santo. Eu concordo com o irmão Francisco disse, concordo com o que o padre disse, que é esse derramamento do Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes, fez com que aqueles apóstolos fossem em missão. E é o que aconteceu com a renovação. É indiscutível falar, como o irmão Francisco disse, das novas comunidades. A grande maioria das novas comunidades surge disso. E o Papa Francisco, muito assertivamente, olhando para essa realidade, ele cria a Caris. Né? Então eles destituem, porque aí tinha a organização, eu não vou lembrar os nomes corretos, mas a organização a nível mundial da renovação, a organização a nível mundial das novas comunidades, a organização a nível mundial, que na verdade era tudo fruto daquela experiência carismática. Ele usa a expressão corrente de graça. Isso, uma corrente Tudo de que é graça. da corrente de graça vai estar tudo Né? aqui. E aí ele cria a Caris, que não é uma organização de subordinação, mas Não uma é organização de comunhão. Né, para entender todas essas realidades da corrente de graça que surge, né, desse mover de Espírito Santo lá da década, me corrija se eu estiver errado, mas da década de 60, né, do século passado, e que a gente vê que o Espírito Santo move a igreja. Eu gosto muito de uma fala do padre Léo, que ele fala que o Espírito Santo move a igreja de cima para baixo e de baixo para cima. Quando ele cria naquele conclave, que ele traz naquele conclave o Papa João XXIII, um nome que era totalmente inesperado. Sim. Um Papa que teve poucos anos no pontificado, que foi somente 2 anos, mas que abre o Concílio Vaticano II. 65 a 62. 63. 8 anos. 8 anos, João 23 ficou? Ficou mais tempo. Então é o Concílio Vaticano II que dura... 3 anos. Que dura 3 anos. Essa foi a confusão, isso. Ele convoca o Concílio Vaticano II, né? Abre o Concílio Vaticano II, quer dizer, começa a renovação lá de cima e ao mesmo tempo lá nos Estados Unidos, não vou me lembrar a cidade, tudo, em Duquesne, naquela escola, naquele retiro de jovens, o Espírito Santo suscita essa nova forma de orar entre aqueles jovens. E a renovação carismática nasce lá. No mesmo momento, é o Espírito Santo movendo, é o Espírito Santo transformando. E é essa transformação que dá frutos. Eu só quis colocar isso para depois ninguém aqui ser acusado. A Laís é contra a renovação. Nós somos frutos, de certa forma. Eu aplico a renovação que eu aplico a paróquia. O senhor é um pároco, tem doutorado para falar nisso. Muito mais que eu, obviamente, que não sou pároco. Mas eu aplico o que eu falo para a paróquia, eu falo para o grupo de oração. Para a paróquia, eu sempre falo assim, uma paróquia não pode se contentar em existir para se manter. Ou seja, chegou no fim do mês, pagou todas as contas, pagou os funcionários certinho e tal. Opa, beleza, estamos certinho. Quantas conversões teve? Então, não funciona. A iniciação cristã funcionou, então essa paróquia não está servindo àquilo que é o propósito dela. Né? Propósito. Assim também é o grupo de oração. Então não adianta, e a gente tem que tomar cuidado com isso, para não acontecer. Eu até falo, fazer propaganda agora, né? Assista o filme Oficina do Diabo, que vocês vão ver isso daí. Eu vou falar assim, a sutileza com que o inimigo age para fazer a gente achar que está tudo bem. Ou seja, de repente você está satisfeito porque teu grupo de oração está lotado, está cheio de gente, porque está bonitinho, está ali, mas é tudo humano. Não tem nada espiritual. Ou seja, está ali porque... O Marcão é testemunho, não vou falar o nome aqui, mas teve uma vez um cara que falou que estava pagando as pessoas para ir tocar, porque ele não tá achando... E profissional de música, lembra que ele falava assim, eu quero o cara profissional, porque primeiro ele falava que ele chamava... mas era servo, gente. Era do Ministério de Música. Mas não tem compromisso, porque não estuda, não sabe tocar direito e tal. Mas peraí, você está pagando alguém para tocar na missa, na igreja? Eu estou falando coisa que... Sim, que nós ouvimos. Ele sabe disso. Não falo santo, falo milagre. Também não falo lugar, porque senão vai ficar muito na cara. Mas então... Se não encontro o santo. Se não encontro o santo, se eu falar lugar. Mas é só para tomar cuidado, para de repente o grupo de oração também não virar isso.